Olá pessoal, estamos recebendo aqui a Alessandra Uric, uma advogada bastante especialista nesses temas que nos afligem no setor de saneamento básico, e um deles, Alessandra, obrigado por ter vindo, é essa lei das estatais, né? Uma coisa muito nova. Fala um pouquinho para a gente desse tema. Então tá bom. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui, ainda mais falando desse tema que é um tema realmente muito atual, tem se falado muito, a questão da lei das estatais. A lei das estatais ela foi editada em junho do ano passado. Ela basicamente previu o regime jurídico próprio das empresas públicas e da sociedade de economia mista, incluindo as suas subsidiárias. E ela tem basicamente duas frentes, a questão da governança corporativa e a questão da licitação e dos contratos firmados por essas empresas. Tá. Então, na verdade, a lei ela veio regulamentar um dispositivo da Constituição, que é o artigo 173, parágrafo 1º, e ele estabeleceu regras próprias dentro dessas duas esferas, digamos assim, da lei, tanto da parte da governança como da parte de licitações. O caráter da lei, na verdade, é um caráter de moralidade. A gente estava, e ela veio com certeza num ambiente político que a favoreceu no sentido de ela ser editada e conferir a essas sociedades uma maior blindagem em termos políticos, em termos estratégicos, quer dizer, conferir maior lastro, né, nas contratações, maior segurança e também efetividade. Tá. No que se refere à parte da governança, primeiro falando um pouco dos prazos, né, a lei ela entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, ela está em vigor, mas ela conferiu um prazo de 24 meses para que todas essas sociedades se adaptassem. Então, na parte de governança, ela criou uma série de regras, basicamente todas essas empresas públicas e sociedades mistas, elas vão ter que seguir obrigatoriamente a lei das SAs e as normas da CVM. Para o pessoal entender, a Sabesp é uma empresa que tem ações no mercado, Exatamente. Mas ela também tem que cumprir isso. Tem que cumprir. O caso da Sabesp é até um caso bem emblemático, porque a Sabesp ela já cumpria, porque são poucas as empresas que têm essa configuração de governança que a Sabesp já tinha. Quando a Sabesp, inclusive, ela lançou ações na Bolsa de Nova York, ela passou a ter um rigor em termos de fiscalização muito grande. Então, são pouquíssimas coisas que uma empresa como a Sabesp tem que se adaptar. O grande desafio são para empresas e sociedades mistas menores e que têm uma governança ainda muito, digamos, eu não vou dizer amadora, mas muito simplificada. Ela também trabalha um pouco a relação entre os acionistas minoritários e os majoritários, né? Então, ela tem um viés bem forte nessa parte de governança. Talvez a principal hoje que está se falando muito, e é um problema, entre aspas, para grande parte das empresas, é a adaptação que a gente tem na escolha dos cargos diretivos, porque a lei ela estabeleceu uma série de restrições para essa eleição, limitou reconduções, quer dizer, ela blindou muito mais as companhias para indicações políticas, reconduções de profissionais ilimitadamente. Então, com isso, se busca um ganho de eficiência e uma menor interferência política. Então, essa parte de governança ela vai ter esse cuidado de adaptação. Lembrando um pouco da questão dos prazos, quer dizer, todas as empresas estão sujeitas à aplicação da lei das estatais. As empresas que têm um faturamento de 90 milhões, de uma receita bruta, perdão, de 90 milhões, inferior a 90 milhões, no exercício anterior, não é que elas ficam dispensadas, mas elas acabam tendo algumas questões com relação à governança em menor escala, né? Então, a lei ela diminuiu a obrigatoriedade na parte da governança para essas empresas. Só que elas teriam que se adaptar, ter o seu regime próprio no que se refere à governança em até 180 dias, o que já venceu. Então, as empresas que não tiveram iniciativa de se adaptarem nesses 180 dias, elas acabam seguindo os ditames como um todo da lei. Então, elas passam a ter uma maior exigência, não uma menor, como a lei facultou para essas empresas de menor receita bruta. Bom, sempre falando assim, acho até que parece uma coisa boa. E com relação à parte de licitações, o impacto positivo e negativo que afeta? Olha, na parte de licitações, na verdade, nós temos a vigência de uma série de leis, desde a Lei 8666, a Lei do Pregão, nós temos o RDC. O que a Lei das Estatais fez foi criar um regime próprio para essas empresas, para essas sociedades, para essas entidades. E, a partir disso, elas têm que editar, no prazo também de 24 meses, regulamentos próprios de contratação. Hoje, como eu disse, a maior preocupação da lei é conferir um caráter de moralidade.
mas ao mesmo tempo também garantir maior eficiência nessas contratações, seja em termos de prazo, de melhor escolha. Então, o regulamento ele vai poder ser desenhado por essas companhias, lógico, seguindo as diretrizes gerais que essa lei já estabeleceu em relação à licitação e contratos, mas visando uma maior efetividade, com bastante segurança. A gente sofre muito, a gente que trabalha na área, eu quero comprar um equipamento que eu sei que é melhor, que vai durar mais, que me dá um custo operacional mais baixo, mas ele é um pouco mais caro e eu não consigo comprar, com a lei de licitações atual. Será que a gente vai conseguir essa versatilidade? Olha, a ideia é justamente essa, a gente conseguir dentro desse regimento próprio e desse regulamento que vai ser feito por cada companhia, estabelecer situações até de maior inteligência em termos de aquisição, né, de maior efetividade. Qual é o nosso problema que eu vejo nessa questão? Nós vamos ver na prática como isso vai se dar. Porque os primeiros regulamentos estão sendo editados agora e nós vamos começar a sentir principalmente como os órgãos de controle vão receber, porque nós temos necessariamente a fiscalização de tribunais de contas, do Ministério Público, fortemente, diretamente nesses regulamentos, e a gente vai poder verificar como isso vai se desdobrar. Mas hoje o que a lei permite é uma certa discricionariedade, lógico, atrelada a alguns ditames mais específicos da lei, para que a gente tenha essa contratação de uma forma mais efetiva. Entendi. Então, eu vejo que as empresas vão ter esse desafio. Uma outra coisa que eu acho interessante colocar, principalmente para as empresas que estão passando por esse processo, não só aquelas que estão se adaptando, mas aquelas que compram dessas empresas, né? Como que fica a sistemática de licitações e contratos nesse prazo de 24 meses? Pois é. Né? Quer dizer, o que a lei estabelece ele vai seguir o regime anterior até ele ter o regulamento ou até o prazo que na verdade vence em junho do ano que vem. Então, se a empresa não editou ainda seu próprio regulamento, não se adaptou à lei das estatais, ela segue o ordenamento jurídico anterior e as regras de contratação anteriores. A partir do momento que tem o seu regulamento, ainda que antes do prazo que a lei conferiu, ela passa a adotar esse novo regime. Então, a gente tem um período, sim, de transição até o cumprimento desse prazo de adaptação. Como é que você tem sentido isso no mercado? A reação foi positiva, negativa? Eles estão conseguindo se adaptar? O que você tem sentido? Olha, o que a gente vê hoje, na verdade, são empresas que têm maior dificuldade, até em termos técnicos, de se estruturarem para organizar toda essa parte da governança, principalmente a criação dos comitês, os relatórios anuais que têm que ser divulgados agora, as novidades que a lei trouxe com relação a essa parte da governança. A dificuldade também de repensar como que vão ficar os quadros, principalmente os quadros diretivos, se não de imediato, mas com um cenário de curto e médio prazo, tendo em vista essa limitação de reconduções, e quais seriam os cargos que poderiam ficar, na verdade, prejudicados, porque, de certa forma, também nós temos muitos atores no setor com qualificação técnica muito significativa, mas que acabam tendo uma vedação pela lei em termos de indicação. Então, a gente tem que trabalhar um pouco essa adaptação que a lei fez para esses quadros. E a parte de licitações também. A grande dificuldade que as empresas têm é até onde eu posso ir na escolha do meu regulamento. Quer dizer, elas têm dificuldade de pegar as diretrizes gerais da lei com relação à parte de contratações e adaptar a um regulamento próprio de uma forma mais detalhada. Então, acho que essa é uma corrida contra o tempo quando a gente fala de empresas menores, estruturas menores. Empresas mais bem estruturadas, como é o caso da Sabesp, tem pouquíssimas alterações a implementar. Não que sejam alterações desprezíveis, são alterações significativas, mas dentro do contexto de governança, elas se encaixam de uma forma mais tranquila, ao passo que outras empresas têm que começar praticamente do zero. Então, apesar de você falar 2 anos é um prazo que, a nosso ver, é um prazo realmente elástico, largo, mas para a realidade de muitas dessas empresas ele acaba sendo um prazo curto, né? Legal. Olha, o assunto é extenso, essa não vai ser a última conversa aqui com a Alessandra, que ela conhece muito, vamos falar mais vezes. Obrigada. E esse assunto nos afeta muito no saneamento básico, principalmente, né? Acho que afeta todos os estatais, mas a gente está muito preocupado com essa área nossa, né? Alessandra, muito obrigado pela visita e pela conversa. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Contem comigo. Obrigada.